Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu estava refletindo porque vi uma reportagem bastante impactante. Ou por que não dizer uma reportagem lúdica? Eu confesso que os meus olhos marejaram quando vi esta reportagem. Tratava-se de uma criança daltônica e pela primeira vez, através de lentes especiais, ela podia ver as cores da forma normal. E o tamanho deslumbramento desta criança. Não sei o que me impactou mais, se foi a alegria exacerbada desta criança. Não sei quantos anos ela deveria ter, talvez no máximo uns 2 anos. Eu não sei o que mais me impactou, se foi a alegria exacerbada desta criança, ou se foram as lágrimas dos seus pais, enfim. E ontem, em oração à noite, eu parei e me lembrei desta questão. E me lembrei que muitas vezes nós somos como esta criança espiritual. Ou nós somos espiritualmente como esta criança. Horas lúdicos, horas nécios, e não conseguimos enxergar direito as coisas, até que nos sejam colocada uma lente para que possamos ver de forma mais nítida. Esse é um texto que eu li no início, Jesus falando, abordando e dizendo, atestando ser a luz do mundo. Está no capítulo 8 do livro escrito por João, o Evangelho escrito por João. E o incrível é que no capítulo 9 também aborda algo intrigante. Quando ele depara com um cego de nascença, os seus discípulos questionam se seria uma maldição dos pais. Quem pecou? Está testificado logo no início do capítulo 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. No versículo 4 ele continua dizendo: devemos fazer as obras daquele que enviou enquanto é dia. À noite sim, quando ninguém pode mais trabalhar. E ele continua dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E no versículo 7 ele diz: lava-te no tanque de Siloé. E no decorrer dessa história, este homem foi, lavou, e de repente ele começou a ser questionado pelos escribas, porque ele era cego. E nesse debate ele não sabia o que sucedeu. A
grande realidade é que ele passou a enxergar e isso é que interessava. E quantas vezes nós somos assim? Estou falando da cegueira espiritual. Por isso poderia dizer aqui, analogicamente falando, do daltonismo espiritual. Jesus ainda continua no mundo, na pessoa do Espírito Santo. Eu não sou unitarista, de forma alguma, eu creio na Trindade. Eu só não sei onde começa o Pai e termina o Filho, onde começa o Filho e termina o Espírito Santo, onde começa o Espírito Santo e termina o Pai. São três pessoas distintas, a mesma essência. Mas a questão é que agora não é essa. Eu falava sobre o daltonismo. E quantos continuam, ora, se enxergando como árvores, ou seja, não enxergando direito? E quantos continuam, às vezes, de posse de aquilo que eu poderia, em uma outra analogia, configurasse ou chamasse de óculos. Na verdade, como aquele paralítico, como aquele cego que lavou os seus olhos no lago de Siloé, eu digo a mesma coisa. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Há aqueles que veem como árvores não conseguem enxergar direito. Mas quando nós temos, eu estou com este óculos, fiz um exame de vista, porque a lente já não está auxiliando e com o passar do tempo a idade vai chegando. É a tal da vaidade, ou seja, vaidade. E eu preciso do grau certo para poder enxergar as coisas. Não adianta eu ter esse óculos se ele não atender à minha necessidade. E quantos de posse deste livro enxergam de forma deturpada, de forma oblíqua, não com a lucidez que se propõe neste livro? Ou seja, tem um óculos, mas não tem o grau certo. Jesus Cristo, e aquele que eu poderia também, já que estou falando em analogias, por metáforas, quem sabe talvez, Jesus seria um bom, o melhor de todos os oftalmologistas. E quando nós passamos a enxergar com a lente certa, orquestrada pelo Espírito Santo, aí nós podemos ver nitidamente, não como árvores ou coisa semelhante. E para concluir, Jesus diz o seguinte, já no final do capítulo 9, Jesus ouviu que tinham expulsado e quando o encontrou perguntou, isso é no versículo 35 do capítulo 9, crês tu no Filho do Homem? E perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creio? E Jesus disse, tu já ouviste, ele é aquele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. A grande realidade é que, infelizmente, muitos religiosos, até mesmo no meu meio protestante, leem a Bíblia de forma tortuosa, antropocentricamente, com tantas heresias e deturpações. Mas aqui também tem um outro texto nas Sagradas Escrituras que diz, não passam de cegos guiando outros cegos. E a minha oração, não para mim, mas para todo aquele que encontra Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que clame ao Deus vivo, para que vá ao lago de Siloé, para que lavem os seus olhos e possam enxergar nitidamente, porque Jesus é a verdade.
Mas quantas vezes nós deturpamos a verdade num relativismo doentio, onde cada um foge à sua própria verdade. Infelizmente, nesse pluralismo estonteante, quantos líderes com princípios humanistas, triunfalistas, colocam um homem no centro e Deus apenas como subterfúgio? Mas esse livro nos leva a negarmos a nós mesmos e cada um de nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos firmes a Jesus. Não cegos sem óculos, mas enxergando da forma certa, ao ler, discernir, assimilar e depois aplicar da forma certa o que aqui está escrito.